Em setembro de 1979, num leilão de terras às margens da BR-116, perto de Monteiro, na Paraíba, uma mulher de 31 anos chamada Severina Aparecida dos Santos comprou 18 hectares de chão pedregoso que ninguém mais quis. Pagou 12 mil cruzeiros por uma terra que o próprio leiloeiro chamou de fim de linha. Era pasto morto. Caatinga rala, solo raso, pedra à flor da terra, 3 anos sem chuva de jeito e um açude que só guardava lama rachada. Ninguém na fila do leilão levantou a mão 2 vezes. 18 hectares de pedra e mandacaru, disse o leiloeiro, quase se desculpando por incluir o lote no catálogo. Quem dá 10 mil só pela escritura? Silêncio. 10 mil. Alguém me dá 10 mil? Um corretor lá no fundo ergueu o dedo. 10 mil. 12, disse Severina. O corretor virou para olhar ela. Não disputou de novo. 12 mil era mais do que ele queria pagar por um chão que não dava nem capim de boi. Vendido por 12 mil para a moça da Kombi azul. Os irmãos de Severina, ela tinha 2, Edivaldo e Zé Raimundo, ajudaram a carregar as poucas trouxas de roupa e as ferramentas para dentro da Kombi emprestada. No meio do caminho de terra, Edivaldo, o mais velho, parou o carro e ficou olhando para o lote. Severina, o que você vai fazer com isso aí? Não cresce nem capim. Vou fazer crescer. Com quê? Não tem água. Então eu vou trabalhar sem água. Edivaldo balançou a cabeça do jeito que irmão mais velho balança quando já cansou de discutir. Engatou a marcha e foram embora. No fim daquela semana, o município de Monteiro já tinha uma história nova para contar. Severina Aparecida comprou o pedaço de pedra que ninguém quis, lá perto da serra, o que nem cabra come. Pagou 12 mil por um terreno que devia ter ficado largado. A história correu como corre toda a história em cidade pequena do sertão. Da feira para o armazém, do armazém para a igreja, da igreja para o posto de gasolina. E em cada parada a história ficava um pouco mais engraçada, porque Severina não era o tipo de pessoa que Monteiro esperava ver comprando terra ruim de propósito. Deixa eu contar quem era Severina, porque o que ela fez naquele pedaço de chão nos 5 anos seguintes só faz sentido se você souber de onde ela veio. A criação no sertão Severina nasceu em 1948, numa propriedade pequena de criação de cabras e plantação de milho, do outro lado da serra. O pai, seu Raimundo Aparecido, criava cabra e bode havia 30 anos, do jeito que se cria no sertão, com cuidado, com paciência e sem nunca dever nada a ninguém. Seu Raimundo não acreditava em fiado do mesmo jeito que alguns homens não acreditam em assombração. Não é que ele discutisse contra, é que aquilo simplesmente não existia no mundo dele. Seu Raimundo também era do tipo que resolvia tudo com a própria mão, não porque gostasse, mas porque pagar para alguém fazer o que as próprias mãos podiam fazer lhe parecia uma ofensa ao bom senso. Tinha um curral de pedra seca, um galpão de telha de barro, uma forrageira velha que comprou usada em 1955 e um conhecimento de plantas medicinais e forrageiras que vinha de mãe para filha, de pai para filho. Havia gerações, coisa que ninguém escrevia em livro, só passava de boca, no terreiro, depois da janta. Severina era a caçula de 4 filhos e a única mulher. Os 3 irmãos foram para a cidade assim que puderam. Edivaldo virou motorista de caminhão em Campina Grande. Zé Raimundo se alistou no exército e ficou no Recife. O terceiro, Antônio, morreu novo, de uma febre que o posto de saúde da época não soube tratar. Severina ficou, não porque não tivesse para onde ir. Tinha sido aceita para fazer o curso de técnica agrícola na Escola Agrotécnica de Sumé. Tinha boletim bom, tinha carta de recomendação do professor, tinha até passagem de pau de arara comprada para fevereiro de 1965, mas a saúde de Dona Conceição, a mãe, começou a falhar naquele verão, o coração. O médico de Monteiro disse que ela precisava de repouso e cuidar de roça e de cabra não cabiam na mesma sentença, segundo seu Raimundo. Severina desfez a trouxa, guardou a passagem numa lata de goiabada, disse para a escola que ia no ano seguinte. O ano seguinte virou o ano depois.
O ano depois virou nunca. Foi assumindo a roça aos poucos. Primeiro a criação, depois a plantação, depois as contas. Em 1968, com 20 anos, Severina já tocava a propriedade praticamente sozinha, enquanto seu Raimundo supervisionava de uma cadeira de lona na sombra do umbuzeiro, dando palpite que foi ficando cada vez mais raro com o tempo. Não porque Severina precisasse de menos palpite, mas porque seu Raimundo foi aprendendo uma coisa que a maioria dos pais da geração dele nunca admitia em voz alta. A filha entendia daquilo mais do que ele. Severina tinha um jeito difícil de explicar, mas impossível de ignorar para quem passasse um tempo com ela. Enxergava desperdício como cachorro de faro sente rastro. Não era sovinice. Gente sovina guarda dinheiro com medo. Severina cortava desperdício por princípio. Cada cabra que adoecia por falta de cuidado certo, cada hectare de pasto que secava por manejo errado era uma ofensa pessoal. Reaproveitava o que outro criador jogava fora. Guardava num caderno de capa dura cada planta que via crescer na caatinga e o que servia para quê. Coisa que tinha aprendido com a mãe, que tinha aprendido com a avó. Não porque gostasse de escrever, mas porque o caderno lhe contava a verdade sobre a terra. E Severina preferia a verdade ao conforto. Seu Raimundo morreu em 1973, dormindo, o que surpreendeu todo mundo que esperava vê-lo morrer no meio do curral. Deixou para Severina a propriedade, a criação, as ferramentas e uma poupança de 38 mil cruzeiros, quantia notável para uma propriedade pequena no sertão paraibano. Prova de que a aversão de seu Raimundo à dívida não era só filosofia, era estratégia. Severina tinha 25 anos e era dona sozinha de uma terra quitada, sem hipoteca, sem financiamento de máquina, sem sócio. Os irmãos se ofereceram para ajudar. Ela agradeceu e disse que chamava se precisasse. Não chamou. A terra que ninguém quis. Agora, o lote de Monteiro. Quando Severina olhou aquele chão pedregoso, rachado, sentado ali esperando, não viu o que todo mundo viu. Todo mundo viu terra morta. Severina viu terra esperando. Isto é o que Severina sabia. E que Monteiro não sabia. Aquele pedaço de caatinga já tinha, por conta própria, fartura de mandacaru selvagem crescendo entre as pedras. Mandacaru é a planta que sobrevive onde nada mais sobrevive. Raiz funda, corpo cheio d'água, espinho de sobra. A maioria dos criadores da região via aquilo como praga, como mato bravo que atrapalhava o gado de passar. Cortava e queimava. Severina sabia outra coisa. O mandacaru, picado e sem espinho, vira forragem rica em água e em nutriente para gado e cabra na seca, coisa que os mais velhos, como sua avó, faziam de vez em quando no desespero, mas que tinha caído em desuso porque dava trabalho e ninguém mais ensinava direito como preparar. E tinha mais uma coisa que Severina sabia que veio de um caderno de receita caseira da mãe. O capim-santo, capim-limão, como alguns chamavam, plantado nas bordas da roça e entre as fileiras, mantinha longe boa parte dos bichos que destruíam plantação nova. Lagarta, formiga, certos besouros. O cheiro forte da planta confundia a praga. E o capim-santo também segurava a terra solta, freava a enxurrada nos dias raros de chuva forte, evitando que a pouca terra boa fosse embora morro abaixo. 16 meses antes do leilão, em maio de 1978, Severina tinha ido a uma feira agropecuária em Campina Grande, financiada pela prefeitura, onde um técnico da extensão rural, um rapaz novo, recém-formado, dava palestra sobre consórcio de plantas. A plateia era pequena, quase ninguém prestava atenção. Severina prestou. Anotou tudo no caderno. Voltou para casa com uma ideia que ainda não tinha nome. E se o mandacaru, que já crescia sozinho naquele chão de pedra, fosse plantado de propósito em fileira, ao lado do capim-santo, também plantado de propósito em fileira, um cuidando do solo e protegendo a plantação, o outro virando comida garantida para o gado em ano de seca? Ela tinha passado meses no terreiro da própria mãe, antes do leilão, testando,
Um canteiro de mandacaru espaçado, capim santo nas bordas, terra de outro pedaço pobre. Media o crescimento, anotava no caderno, comparava com os pedaços onde plantava só uma coisa ou a outra. Tinha resolvido o esquema antes de ir ao leilão. Por isso ninguém entendeu a compra. Estavam vendo uma mulher comprar terra ruim no impulso. Na verdade, estavam vendo uma mulher executar um plano em que vinha trabalhando havia mais de um ano. O plantio. Deixa eu contar como foi o plantio, porque é aqui que Severina Aparecida provou que paciência e conhecimento valem mais que dinheiro e máquina. Começou em outubro de 1979, depois que a colheita pequena do milho de sequeiro ficou pronta, e o gado, só 6 cabras que trouxe da casa dos pais, estava acomodado. Primeiro, limpou o terreno sem arrancar o mandacaru nativo que já existia, só organizando, abrindo o carreador entre as touceiras. Mediu o espaçamento no caderno. 3 metros entre fileira de mandacaru, capim santo plantado em 2 linhas nas bordas de cada fileira, e nos corredores do meio, milho e feijão de corda. As culturas de sempre, mas agora protegidas. O solo era raso, cheio de pedra. Severina não tinha trator, não tinha boi de arado nem dinheiro para alugar máquina. Cavou cova com enxadão, ela e as próprias mãos, uma de cada vez. Onde a pedra era grande demais para cavar, plantava do lado, deixando a pedra como represa natural para segurar a pouca água de chuva, truque que tinha visto a avó fazer. As mudas de mandacaru vieram dos próprios filhotes que brotavam das touceiras já existentes na terra. Galho cortado, deixado secar a ferida por 1 semana na sombra do galpão, depois plantado. Não custou nada além do trabalho. As mudas de capim santo vieram de touceira, que a mãe de uma vizinha cedeu, dividida em molhos pequenos, replantada em covas rasas. Fez tudo isso sozinha, salvo 2 fins de semana em que Edivaldo apareceu para ajudar a carregar pedra, sem entender bem o que a irmã estava fazendo, mas ajudando do mesmo jeito. Levou o primeiro ano só de preparo e plantio. No segundo ano, 1980, a seca apertou de verdade. A pior em 15 anos, segundo os mais velhos de Monteiro. O açude da propriedade de Severina secou por completo em julho. O pasto natural da região virou pó. Os criadores vizinhos começaram a vender gado por preço de banana, porque não tinham mais o que dar de comer. Foi nesse ano que o sistema de Severina mostrou o que valia. O mandacaru, mesmo sem chuva havia meses, continuava cheio d'água por dentro. Guarda a umidade no próprio corpo, como represa viva. Severina cortava, queimava o espinho na fogueira rápida, picava com facão na tábua de corte que o próprio pai tinha feito e dava para 6 cabras, que agora já eram 11, porque ela soube manter peso e cria mesmo no pior ano da seca. O capim santo, plantado nas bordas, segurou as fileiras de milho contra o vento seco que arrancava a terra solta dos vizinhos. E o feijão de corda, protegido na sombra parcial das touceiras altas de mandacaru, sofreu menos com o sol direto do meio-dia. A vizinhança observa seu vizinho ao norte, um homem chamado seu Anastácio Bezerra. Tinha 40 cabeças de gado e 2 açudes maiores que o de Severina. Em outubro de 1980, no auge da seca, seu Anastácio já tinha vendido a metade do rebanho por preço de mercado de fome, porque não tinha o que dar de comer para o resto. Parou a caminhonete na cerca da propriedade de Severina e ficou olhando as cabras dela, gordas, peludas, mastigando mandacaru picado numa cocheira de tábua. Severina, isso aí é mandacaru? Cê tá dando mandacaru pras cabras? Picado e sem espinho, seu Anastácio. Elas comem que nem capim. E como cê faz pro espinho não furar elas? Queima o espinho na fogueira antes de picar. Dá trabalho, mas dá certo. Seu Anastácio olhou pro terreno do jeito que se olha, coisa que contraria o que a gente achava que sabia. E essa touceira de capim aí na beira da roça? Isso não é capim santo de fazer chá? É, mas também segura a terra e espanta a praga. Plantei de propósito. Seu Anastácio não falou nada por um instante. Criador processa devagar quando o número não bate com o que ele esperava.
Tinha 40 cabeças de gado que custaram dinheiro de financiamento do banco e estava vendo elas murcharem na seca, enquanto a vizinha, que ninguém respeitava no leilão, tinha 11 cabras gordas comendo planta que crescia de graça na própria terra dela. Seu pai ia gostar de ver isso, disse seu Anastácio por fim. Ele sempre dizia que mato que ninguém quer é o mato que mais vale. A notícia correu não rápido, não como tinha corrido a piada um ano antes. Isso era diferente. Era criador contando para outro criador o que tinha visto com os próprios olhos. E criador não exagera sobre gado vivo na seca. Não pode. A seca não mente. Em dezembro de 1980, 3 famílias da região já tinham ido até a propriedade de Severina para ver o sistema com os próprios olhos. Em fevereiro de 1981, 2 perguntaram se ela podia ensinar a fazer igual. Ela disse que ia pensar. A propagação. Pensou durante os primeiros meses de 1981, do jeito que pensava tudo, com o caderno, um lápis e uma conta clara do que ia custar contra o que ia render. Na metade do ano, disse sim para a primeira. Dona Marlene, vizinha de cerca, que tinha perdido quase toda a criação na seca anterior. Severina não cobrou nada em dinheiro. Pediu em troca ajuda na colheita do feijão quando chegasse a época. Ensinou Dona Marlene a escolher os filhotes certos de mandacaru, o espaçamento, como queimar o espinho sem se machucar, onde plantar o capim-santo para fazer a barreira contra vento e praga. A segunda veio 3 meses depois uma terceira, depois uma quarta. Severina nunca se anunciou, nunca correu atrás do trabalho. O trabalho chegava até ela do jeito que água encontra o ponto mais baixo, naturalmente sem pressa, seguindo o caminho de menor resistência. Um criador contava para o outro contava na feira. Alguém na feira contava para o vizinho, e eventualmente uma mulher ou um homem com gado magrelo e bolso vazio chegava no terreiro de Severina, chapéu na mão, perguntando se a história era verdade. Era verdade. Era tudo verdade. O retorno. Deixa eu contar o que aconteceu nos 5 anos seguintes, porque é aqui que a história deixa de ser sobre plantação e passa a ser sobre outra coisa. Severina cuidou dos 18 hectares de 1979 até 1984, quando tinha 36 anos. O sistema nunca falhou. O mandacaru não pedia adubo caro, não pedia veneno, não pedia irrigação, só pedia paciência para crescer e conhecimento para colher direito. O capim-santo se espalhava sozinho, dividia e replantava de graça, e ainda rendia chá e remédio caseiro que ela trocava na feira por outras coisas que precisava. Seus gastos ficavam onde seu Raimundo tinha ensinado a manter, o mais perto de zero que o sertão permitia. Plantava milho e feijão em rotação, criava cabra em manejo de pasto controlado, vendia na feira quando o preço estava bom e guardava em paiol quando não estava. Guardava dinheiro todo ano. Não fortuna. 8.000 cruzeiros num ano bom, 4.000 num ano ruim. Mas guardava com a regularidade de quem entende que poupança não é o que sobra depois do gasto. Poupança é o que se guarda antes do gasto começar. Em 1984, Severina tinha 68.000 cruzeiros no banco, mais o gado, mais a terra quitada, numa região onde a maioria dos criadores vizinhos estava endividada até o pescoço por causa de financiamento de máquina e de poço artesiano que não deram o retorno prometido. Foi nesse ano que veio a grande seca de 1985, pior ainda que a de 1980, segundo todo mundo que se lembrava. O preço do gado caiu pela metade, porque ninguém tinha o que dar de comer e todo mundo vendia ao mesmo tempo. Os criadores que tinham se endividado nos anos de fartura, comprando mais cabeça de gado e mais terra fiado, viram o patrimônio sumir que nem água em telha quente. O município de Monteiro perdeu 7 propriedades pequenas entre 1985 e 1987. 7 famílias que estavam naquela terra havia 2, às vezes 3 gerações. Foram embora não porque fossem maus criadores, mas porque tinham construído a criação em cima de dívida, e dívida cobra a volta na pior hora possível. Os gastos de Severina não mudaram porque não tinham como mudar.
Não tinha o que cortar. O mandacaru continuava crescendo de graça na pedra. O capim-santo continuava segurando a terra e espantando pragas sem custar nada. O gado comia o que a terra dava, sem depender de ração comprada que tinha triplicado de preço com a seca. A terra do vizinho. Em outubro de 1986, a propriedade de seu Anastácio Bezerra foi a leilão. 60 hectares de terra melhor que a de Severina, com 2 açudes, direto vizinha à cerca dela. O banco abriu o lance em 4.000 cruzeiros o hectare. Ninguém na multidão se mexeu. Era mais do que qualquer um tinha em espécie em 1986. 3.500, disse o leiloeiro. 3.000. 2.500. Em 2.500, um corretor de Campina Grande levantou a placa. Tinha vindo comprar terra do sertão a preço de liquidação, do jeito que dinheiro de fora sempre chega quando o dinheiro local seca. 3.000, disse Severina. O corretor virou, viu uma mulher de bota de trabalho e camisa de manga comprida contra o sol. Deu o lance de 3.200. Severina foi para 3.500. O corretor foi para 3.800. Severina foi para 4.200. A multidão estava olhando agora. A mesma multidão que tinha rido do mandacaru misturado com capim-santo 7 anos antes. O mesmo município que tinha perguntado o que diabos Severina Aparecida pensava que estava fazendo, plantando cacto de propósito numa terra de pedra. O corretor foi para 4.500 falando alto, do jeito que dinheiro de fora fala quando quer intimidar. Severina não piscou. 5.000. O corretor olhou para o sócio. O sócio balançou a cabeça. Tinha um teto. 5.000 o hectare por terra do sertão paraibano em 1986 estava acima do que cabia na conta deles. 5.000 o hectare, disse o leiloeiro. 60 hectares, 300.000 cruzeiros. Forma de pagamento? Cheque administrativo, disse Severina. Trago comigo. A multidão ficou quieta. Não de surpresa. De quieta mesmo, reorganizando tudo que achava que sabia. O tipo de silêncio que acontece quando uma sala cheia de gente percebe, ao mesmo tempo, que andou subestimando alguém durante anos. Seu Anastácio estava ali. Encontrou Severina depois que os papéis foram assinados. 300.000 em dinheiro, falou ele, tirando o chapéu, esfregando a nuca. Da mulher que misturou mandacaru com capim-santo. Da mulher que não tem dívida. Tem diferença, seu Anastácio. Meu pai sabia dessas coisas, não sabia? Sabia que era assim que funcionava. Manter o gasto em nada. Guardar a diferença. Esperar. A terra sempre volta para a mão de quem pode pagar. Severina olhou para o pasto que tinha acabado de comprar. Meu pai sabia que uma roça quitada e uma criação quitada são as únicas coisas que banco nenhum consegue tomar de você. O resto é tudo tempo emprestado. Quem mistura, multiplica. Deixa eu contar como essa história termina, porque o final é a parte que seu Raimundo teria entendido, sem precisar de uma palavra de explicação. Severina cuidou dos 78 hectares juntos até 2005, quando tinha 57 anos. Passou a administração para a sobrinha, Maria das Graças, filha de Zé Raimundo, que passava as férias na propriedade desde os 13 anos e conhecia o sistema de consórcio do jeito que Severina tinha conhecido. Na prática, vendo, fazendo, anotando no caderno. Maria das Graças toca a terra até hoje. O sistema de mandacaru com capim-santo, que Severina desenhou sozinha num caderno de capa dura em 1978, hoje cobre os 78 hectares inteiros, em fileiras organizadas, com mais de 40 variedades de planta de uso medicinal e forrageiro plantadas no consórcio que foi crescendo com os anos. O caderno original de Severina, manchado com a capa solta, está guardado numa caixa de lata na cozinha da casa-sede. O filho de Maria das Graças tem 16 anos e está aprendendo a ler as anotações da tia-avó. Em 2008, a Cooperativa de Produtores Rurais de Monteiro convidou Severina para falar no encontro anual.
Tinha 60 anos, estava semi-aposentada e nunca tinha falado em público na vida. Quase disse não. Maria das Graças convenceu. Severina subiu no palco com um papel só. Leu uma vez, guardou no bolso e falou sem anotação. Me perguntam, faz quase 30 anos, como foi que eu consegui criar gado e plantar roça numa terra que ninguém mais quis? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é, por que todo mundo estava esperando chuva que não vinha, em vez de olhar para o que já tinha crescendo na própria terra deles? Fez uma pausa. Eu não fiz nada de especial. Olhei o que eu tinha. Olhei o que eu precisava. Achei o caminho mais barato entre os dois pontos. Isso não é genialidade, é conta de padaria. Outra pausa. Meu pai me ensinou que o mato que ninguém quer geralmente é o mato que mais vale. O mandacaru estava lá, na pedra, esperando, do jeito que sempre esteve. O capim-santo crescia sozinho na beira do quintal. Eu só juntei os dois de propósito, no lugar certo, do jeito certo. O resto foi a terra fazendo o trabalho dela. Desceu do palco. A sala ficou quieta por um instante e depois não ficou mais. Seu Anastácio estava na plateia. Tinha 75 anos, estava aposentado havia tempo e tinha vendido boa parte do gado dele em 1986 para cobrir uma dívida de financiamento. Estava sentado numa cadeira de plástico, escutando uma mulher explicar, na linguagem mais simples possível, o que ele tinha passado a vida inteira aprendendo do jeito difícil. Depois do evento, seu Anastácio encontrou Severina no estacionamento de terra batida. 5.000 hectares, falou. Foi o que você me pagou. Eu paguei 30 anos de financiamento por uma terra que quase perdi 2 vezes. Não é sobre a terra, seu Anastácio. Nunca foi. Eu sei. É sobre o que cresce sem precisar de empréstimo. Severina balançou a cabeça devagar. Se a sua criação só sobrevive quando chove, ela não é sua, é da chuva. Eu quis criar gado que sobrevivesse mesmo quando a chuva não vinha. Por isso plantei o que já sabia que ia sobreviver. Seu Aurélio, quer dizer, seu Anastácio, concordou devagar. Tinha sabido aquilo em algum lugar bem fundo, fazia muito tempo. Só nunca tinha escutado ninguém dizer em voz alta, com tanta clareza, o que ninguém viu. Deixa eu perguntar uma coisa. O que você vê quando olha para um pedaço de caatinga cheio de mandacaru bravo crescendo solto entre pedra? A maioria das pessoas não vê nada. Um mato espinhento, um estorvo, uma coisa que devia ter sido arrancada e queimada fazia anos. O leiloeiro viu terra de fim de linha. O corretor de Campina Grande viu chão barato demais para valer a pena. O município viu uma piada. Uma mulher comprando pedra, um leilão esperando para virar caso de risada. Severina Aparecida viu uma planta que guardava água melhor que qualquer açude que ela podia pagar. Viu um sistema de raiz que segurava chão onde nenhuma outra cultura segurava. Viu no capim-santo que crescia esquecido na beira do quintal da mãe, uma barreira natural contra a praga que ninguém mais usava porque tinha caído fora de moda. Viu as ferramentas do pai, a mesa de trabalho do pai, o jeito de pensar do pai, que a distância entre um chão abandonado e uma terra que produz não é nada além de conhecimento e tempo. Viu 12.000 cruzeiros de pedra e 5 anos de trabalho. Todo mundo mais viu lixo. Essa é a diferença entre quem compra e quem planta. Quem compra vai na loja e paga o preço de tabela. Quem planta olha para o que o mundo jogou fora e enxerga o que aquilo ainda pode virar. Severina Aparecida criou gado numa terra de pedra que ninguém quis, com um sistema que custou o trabalho das próprias mãos. Guardou 68.000 cruzeiros enquanto os vizinhos não guardavam nada. Comprou terra em leilão quando os homens que tinham rido dela estavam vendendo a própria. Manteve cabra viva e gorda durante 2 das piores secas que o sertão da Paraíba já viu. Disseram que ninguém queria aquele mandacaru. Ela queria. E quando finalmente viram o que aquilo fez na seca, não só o gado vivo, não só a colheita protegida, mas os 78 hectares quitados, a poupança de 6 dígitos, a terra comprada no leilão enquanto os outros perdiam a deles, entenderam o que Severina já sabia desde o começo.
Uma terra não precisa de chuva garantida para dar fruto. Não precisa de financiamento, não precisa de poço caro, não precisa impressionar ninguém na feira. Precisa de manejo certo, precisa estar quitada e precisa ser cuidada por alguém que entende que a criação mais cara do município não é a que mais custou, é a que você ainda está pagando quando a seca chega e a terra do vizinho vai a leilão. 12.000 cruzeiros, um caderno de capa dura. A filha de um criador com as próprias mãos. A terra que ninguém quis, nas mãos da mulher que ninguém entendeu, até verem o que ela fez quando a chuva parou de vir.